Eis aqui, Senhor, a vida da tua serva, da tua filha, Senhor, que estará ministrando aos nossos corações. Pai, como ministro da tua palavra, eu entrego a vida da tua serva nas tuas mãos. Fala aos nossos corações, usa ela, Senhor, nesta noite com poder, com glória, Senhor. Ó Pai, usa a vida da tua filha, Senhor. Deus, tira, Senhor, todo o embaraço no mundo espiritual, que a tua filha, Senhor, possa ministrar aquilo que certamente o Senhor já tem colocado sobre o coração da tua serva. E nós estamos aqui, Senhor, para ouvir, não aquilo que queremos, porque assim é fácil, mas queremos ouvir a tua voz da forma como o Senhor já tem preparado os nossos corações. Pai, eu abençoo a tua serva, eu abençoo o ministério da tua serva, eu abençoo a casa da tua filha. Pai, eu abençoo, Senhor, a família da tua serva. Oremos assim e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus, para a sua própria glória. Salve a igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém? A igreja pode se sentar, por favor. Como do temor e tremor, eu me encontro aqui nessa noite, né? Aqui na nave da igreja, no plano domingo, né? Fazendo uma palavra. Isso é bênção de Deus, né? São as bênçãos do Senhor derramadas sobre as nossas vidas, digo eu sendo mulher, porque nós estamos desfrutando de um tempo muito precioso que Deus carinhosamente e poderosamente preparou para nós. E nós temos grandes motivos para agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá. Eu não estou aqui por merecer alguma coisa, eu estou aqui porque a misericórdia de Deus é grande. O Senhor nos formou discípulos para anunciar a tua palavra. É claro que eu admito que quando eu era pequena, minha mãe sempre me chamava de ousada. Eu acho que ela fazia isso não no sentido bíblico, mas em outro sentido. Quando ela queria me chamar a atenção, que eu estava fazendo algo que estava extrapolando, que ela não gostava, ou quando eu me metia em algumas conversas, ela me chamava de ousada. Hoje eu entendo que aquilo foi me abençoando, porque eu não tenho sabedoria, eu não sei nada, mas o Senhor tem me dado ousadia. Eu agradeço a Deus por isso. Me lembro de uma vez, da última vez que ela me chamou de ousada, eu estava tentando participar de uma conversa de umas meninas que tinham o dobro da minha idade. E ela olhou para mim e falou: Luciene, deixa de ser ousada, né? Você não está vendo que esses assuntos não te pertencem? Mas eu sempre queria participar das conversas, descobrir minhas coisas. E assim foi com a palavra de Deus. Eu sei que hoje aqui eu estou em apuros, né? Eu já pedi para os irmãos orarem por mim. Não contava com Israel aqui hoje, né? Por favor, que eu fizer aqui que não tiver certo, depois me corrija, porque eu quero aprender. Louvado seja Deus, irmão Arnaldo, já falei com ele hoje, do quanto eu sou apreensiva, do quanto eu estou cuidadosa com tudo que pode acontecer aqui. O Senhor, Ele não me deu uma mensagem ainda concreta, apesar de eu ter, não digo me esforçar, porque eu tive muita falta ainda, mas apesar de eu ter ido atrás um pouquinho, com todas as minhas dificuldades, mas o texto o Senhor me deu. E eu acredito que é isso nessa noite que Ele quer falar para nós. Essa palavra, porque o texto saltava dentro do meu coração muito forte, muito forte. E eu falava: Jesus, é um tema forte, mas é bom, né? Estamos aí na reta final de um ano. Eu acredito que o Senhor, com certeza, fiel, sempre tem uma palavra para a sua igreja, assim como o Senhor falou primeiro ao meu coração. Porque há nada que eu possa trazer aqui, irmãos, que antes o Senhor não tenha falado comigo. Eu não posso dirigir a igreja uma mensagem a qual o Senhor não falou comigo. Porque primeiramente o Senhor tem que impactar meu coração. Primeiramente o Senhor tem que tocar o meu coração. Ele tem que me, como é que fala? Se for para chamar a atenção, Ele tem que me confrontar. Se for de amor, primeiro eu vou sentir amada por Deus. Se for de correção, primeiro eu vou sentir corrigida por Deus. E depois eu vou passar, porque eu não posso falar de alguma coisa que eu não pratico. Eu não posso falar daquilo que eu não faço. Ou daquilo que eu não escuto, daquilo que eu me recuso a aprender. Louvado
João 4, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é o teu nome, Jesus. Eu vou pedir, por favor, para desligar esse ventilador, porque ele está levantando aqui as páginas aqui. Quando eu esqueci meu óculos, aí eu pedi um emprestado. Eu vou ler apenas 4 versículos. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviam que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era necessário atravessar por Samaria. Assim chegou. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Amém? Feche os seus olhos e repita assim comigo: Senhor, fale comigo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a história de Jesus, eu vou tentar fazer uma introdução aqui. Eu só estou atrapalhada quando eu escrevo, eu acabo me atrapalhando. A história de Jesus toca com a história de todos os homens, mesmo com aqueles que não reconhecem e que não admitem e que não temem. O ministério de Jesus, ele estava florescendo, e o ministério de João Batista estava caminhando para a sua concretização e finalização. E o ministério de Jesus estava surgindo e ganhando evidência na Judéia. Judéia e Samaria, ou melhor, Judéia, Galiléia e Samaria, são 3 regiões da mesma nação nos dias de Jesus. Esses 3 povos não tinham uma boa convivência, nem com judeus, nem com galileus, nem judeus com samaritanos, nem samaritanos com judeus e nem com os galileus. E nem com estes, nem com aqueles. E havia uma relação de inimizade entre esses 3 povos muito grande. Era muito forte a briga deles. A rixa, né, como diz na Bahia, era muito grande. Eles não se comunicavam, na verdade, eles se odiavam. E os galileus sofriam um preconceito meio que barrista, né? Por parte daqueles que eram judeus, que eram da Judéia. E os samaritanos eram rejeitados por os galileus. Porque os samaritanos eram descendentes daquele povo que a Síria trouxe para os territórios de Israel, quando houve o cativeiro das 10 tribos e a destruição do reino norte, muitos séculos atrás, muitos séculos. Então esse povo tinha uma briga muito grande entre eles. Eu estava ouvindo uma pregação e o pregador falava assim que a briga entre esses 3 povos era tão grande e tão séria, que judeus não lavavam os pés
povo achava que eles não sabiam de nada, que eles não sabiam o que faziam, que eles não sabiam o que falavam. O povo estava equivocado a respeito dos fariseus. Eles não eram bons de alienados, eles não eram alguém. Essa água é minha? Eles não eram alguém que não sabia o que estava fazendo. Pelo contrário, eles eram. Eu escrevi aqui, mas é até difícil entender minha própria letra. Eles eram homens dos sinédrios, né? Eles eram uma suprema corte, constituída por 72 homens. E eles ensinavam sobre a lei, falavam sobre a lei e aplicavam a lei. E muitos seguiam os fariseus. Então, naquela época, tinha muitas pessoas ensinando sobre a palavra, né? Sobre doutrinas. Porque eu vou dar um exemplo, eu podia escolher aprender com o irmão Arnaldo, e depois eu podia aprender um pouco com Israel, e eu podia aprender um pouco com o pastor, com o irmão Felipe, com qualquer um dos outros que aqui ensinam. E no final eu podia escolher com quem eu queria seguir, quem eu queria ficar. Mas aí vem Jesus e diz assim: não foram vós que me escolheste, mas eu que lhe escolhi a vós. Jesus vai dizer assim: vocês não fazem porque vocês escolheram, eu quero fazer, mas porque eu permito fazer. Vocês não são meus discípulos porque vocês não querem ser meus discípulos, mas porque eu escolhi que vocês fossem os meus discípulos. Aleluia, Jesus. Jesus vem tirando tudo que é o contrário. Aleluia, Jesus. Todas as doutrinas que não são verdadeiras, que não são sérias, que elas têm muita religiosidade, mas elas não ensinam como Jesus ensina. Se não me engano, João 15 vai dizer assim, que quando o povo vê Jesus pregar, eles falam assim: Jesus ensina um diferente, né? Porque ele não ensina como os outros ensinam, ele não fala como os outros falam, ele ensina como alguém que tem autoridade, ele ensina como alguém que tem poder, ele ensina como alguém que tem amor, ele ensina como alguém que tem responsabilidade, ele ensina como alguém que tem propósito, ele ensina como alguém que sabe o que está dizendo, ele ensina como alguém que sabe o que está fazendo, ele ensina como alguém que sabe o que está falando. Jesus não está jogando conversa fora, Jesus não está cumprindo o ministério meia boca. Jesus chegou para impor fim nas religiosidades, naqueles que aparentam, mas não são, naquilo que parece ser, mas não é. Porque eu não estou aqui para escolher o que eu quero fazer, eu estou aqui porque Jesus me escolheu e eu estivesse aqui nessa noite. Eu não estou aqui porque eu decidi, eu vou lá, não, mas Jesus me amou muito antes, desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, aleluia, se colocou como alguém que vai me amar e que por mim vai entregar a sua vida. Aleluia, que vai se impor, aleluia, Jesus, como alguém que ama, como alguém que busca, como alguém que deseja salvar a todos. Aleluia, Jesus, sem restrição. Jesus não vem apenas para um ou para dois, mas Jesus vem para todos aqueles que creem nele, para todos aqueles que buscam, para todos aqueles, aleluia, Jesus, que desejam conhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando os fariseus percebem, quando os fariseus ouvem falar que Jesus batizava mais discípulos do que João, mesmo aí o João que escreve
Ele não está preocupado com o que os homens dizem, com o que o mundo acha. Jesus está preocupado em fazer a vontade do seu Pai. E às vezes fazer a vontade do Pai. Aleluia, Jesus, em maioria das vezes, nós temos que dar as forças. Deus que nos apronta. Fazer a vontade do Pai. Às vezes é calar-se enquanto os outros nos difamam. Fazer a vontade do Pai. Ser obediente é abrir mão das nossas confortos. É abrir mão, Jesus, dos lugares onde nós estamos gostando de ficar. É abrir mão, Jesus, das amizades que nós conquistamos ali. É deixar aquilo que nós estávamos fazendo, porque nós entendemos que era bom, mas agora é preciso se retirar, porque eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Aleluia. Não abra mão, irmãos, nunca, daquilo que Deus te confiou. Aleluia, Jesus não pare. Jesus não parou. Jesus não entristeceu. Jesus não entrou dentro de um quarto, não fugiu para o deserto. Ele pegou o caminho e falou: se aqui eu estou incomodado, eu vou para outro lugar, porque Jesus não me chamou para estacionar, nem para entristecer como todo mundo acha, mas Ele me chamou para ser obediente. E obedecer o meu Pai é fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Não é momento, não é momento, não é momento, não é momento de emprestar os nossos ouvidos para falatórios. Louvado seja o nome de Jesus, não é momento. Eu não sei por que o Senhor está me dando essa mensagem aqui, porque eu não planejei ela, mas não é momento de dar atenção para aquilo que não edifica a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus, deixa o povo falar. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Deus. desce para a Judeia, mas a Bíblia diz que é necessário passar por Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. Passar por Samaria é necessário aqui. Irmãos, não é porque não tinha outro caminho. Esse necessário que não é geograficamente. Eu não sou muito boa de português, de matemática, de geografia, nem de nada. Tá? Mas esse necessário aqui não era geograficamente, não é porque não existia um outro caminho, porque existia. Existia um outro caminho que demorava um pouco mais. Mas a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Os judeus, durante a vida toda, evitou aquele caminho, porque era um caminho perigoso, tinha muitos assaltos, né? Tinha muitos bandidos, muitos malandros, mas eles evitavam principalmente aquele caminho, porque eles não pisavam na terra dos samaritanos, eles nem sequer cumprimentavam aquele povo. É uma diferença tão grande, porque eu aprendi nessa tarde que os samaritanos achavam que eles eram de uma casta superior à de Jesus. Casta, categoria, sei lá, social, não sei, dinheiro, não sei. Eles se consideravam de uma casta superior de Jesus, às dos judeus. E os judeus se consideravam de casta superior aos samaritanos. E os galileus eram odiados por esses dois povos também. Então, um se achava melhor do que o outro. E em Jesus, isso não existe. Que fique bem claro nessa noite, para mim e para os que me ouvem, em Cristo Jesus, que em Jesus, isso não existe. Ninguém é melhor que ninguém. Aleluia, Jesus. Como eu disse lá atrás, Jesus veio para todos os que têm. Verdade. Poderoso é o teu nome. É necessário Jesus passar por Samaria. Por quê? Porque tinha um propósito de Deus salvar aquela cidade. Tinha um propósito de Deus romper com aquela briga. Tinha um propósito de Deus romper com aquela mágoa, com aquele orgulho, com tudo, Jesus, que tinha gerado distanciamento, confusão, que tinha tirado os cultos, que tinha tirado o privilégio daquele povo de adorar, de conhecer mais a Deus.
coisas que Jesus faz, Deus faz por nós. Que nem todo mundo pode saber. Que nem todo mundo pode saber. E tem coisa que Deus faz por nós que é entre Ele e nós, e que outras pessoas não são capazes de suportar, de ver ou de entender. E por isso Ele tira. Aqui é entre eu e Ele. Se vocês não entenderem porque eles vão ficar apavorados, vocês vão entender mais para frente como eles ficam, quando eles veem Jesus conversando com aquela mulher. Eles iam fazer de tudo para atrapalhar. Aquele diálogo não ia acontecer. Eles descem a cidade, Jesus fica, e nós estamos diante de um diálogo mais lindo da Bíblia. Eu acho essa conversa de Jesus com a samaritana tão lindo. Tão lindo, tão lindo. E as pessoas que gostam de fazer analogia falam, irmã, mas fazendo comparação, então você se identifica? Não, eu me identifico como pecador, não me identifico. Não como pecador, já não quero disso, mas pecadores diante de Deus, todos nós somos, irmãos. Todos nós. Estamos diante de um diálogo de Jesus, o Salvador. Alguém que vai encontrar com alguém que tem horário para vir pegar água. Porque, eu vou explicar para você. Jesus senta à beira do poço de Jacó, os discípulos vão comprar pão, e a samaritana vem se aproximando, uma mulher. A Bíblia diz que veio uma mulher. Uma mulher de Samaria. Ela vem pegar água. E a hora não é meio-dia. E quando ela chega à beira daquele poço, ela encontra um homem sentado, Jesus. Eu não sei se Jesus salva, ou ela salva, mas não sei que o texto diz que Jesus pede ela, dá-me de beber. E aquela mulher vai olhar para Jesus e falar assim, como podes tu, sendo judeu, pede água para mim? Pede-me de beber. Eu já vi gente pegar assim que aquela mulher estava sendo muito humilde, mestre. Como é que você, sendo judeu, me pede de beber? Eu sou uma mulher samaritana? Não. Eu aprendi hoje que ela estava sendo arrogante. Ela estava dizendo, como tu, que é um judeu, tem coragem de se dirigir a mim? Eu que sou uma mulher samaritana, que sou de classe superior à sua. Ela estava se sentindo melhor do que Jesus. Alguém que era muito melhor do que Jesus. Ela não esperava a resposta de Jesus, mas Jesus vai dizer assim, mulher, se conheceras o dom de Deus, e se pelo menos soubesse quem é que te pede de beber, era tu quem me pediria, e eu te daria água viva. Jesus sendo melhor. Jesus não é brincadeira, não. Se tu soubesse quem te falava contigo, você já viu essa expressão? Quando eu não era crente, eu assistia muita novela. E eu já vi pessoas ricas dizer para as mais pobres assim, você sabe do que você está falando, menina? Já ouviu? Jesus disse assim, se tu soubesse quem te pede de beber, você não faria essas perguntas. Você ia correr, me servir, se lançar aos meus pés e dizer, me perdoa, Jesus, porque eu preciso da tua água. Aleluia, Jesus. Jesus começa a conversar com aquela mulher e ela começa a se negar a dar água para Jesus. O diálogo continua. Assim chegou a uma cidade chamada de Samaria, Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso a mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me beber um pouco de água, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Então lhe respondeu a mulher samaritana, como sendo tu judeus, pede-me de beber. Uma mulher samaritana, pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu a ela, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pedes dar-me de beber, tu lhes pediria, e ele te daria a água viva. Indagou-lhe a mulher, Senhor,
E como tu podes me dar água viva? Mas, irmãos, o texto diz que o poço é de Jacó. E Jacó é filho de Isaac. Isaac é o único homem que tem um poço, que tinha um poço que tinha águas vivas. Gênesis 26. A Bíblia diz que quando Abraão morreu, ele deixou um poço de herança para Isaac. Isaac estava ali na época do reinado de Abimeleque. E ele foi se enriquecendo naquelas terras, foi ficando poderoso. Deus foi abençoando tanto a Isaac que os amalequitas ficam com muita inveja. Eles não suportou todas as conquistas de Isaac, o tanto que Deus o abençoava, e a inveja cresceu, eles mandaram Isaac embora. Você vai embora, você não pode mais ficar aqui. E a Bíblia vai dizer que Isaac não contendeu com o povo. Ele foi. Ele pegou as coisas dele, pegou o seu povo, sua terra, foi-se embora. E se estabeleceu em outras terras, que eu vou dar um nome. Gerar. Armou sua terra em Gerar. E a Bíblia diz que em Gerar vieram outra vez os pastores de Gerar e entulharam os poços de Isaac. Isaac chegou em Gerar, abriu um outro poço, deu a água, mas vieram os pastores de Gerar e falou com Isaac: essa terra é nossa. Você não pode ficar aqui. Vai embora. E a Bíblia diz que Isaac não compreendeu. Pegou as suas coisas e mais uma vez ele foi para dentro do deserto. Quando chegou mais à frente, lá no deserto, se não me engano, observa, os pastores de Isaac vai abrir um outro poço. E dessa vez, o poço não dá água. Se eu estiver errado, eu preciso pedir. O poço não dá água. A Bíblia fala que todos os dias os pastores de Isaac de si falavam: não tem água. Todos os dias, no fim do dia, eles desciam e informavam: não achamos água. De si informavam: não tem água. De si informavam: não tem água. E passaram-se os dias e era essa mesma situação. Um certo dia, Isaac manda chamar Abimeleque vai até Isaac. E ele diz assim: nós não fizemos nada contra vocês, e nem vocês fizeram nada contra nós. Nós não precisamos ficar de mal. Eu entendo, eu tenho visto que Deus tem abençoado muito a sua vida, e tem abençoado também a nossa através disso. Nós não precisamos continuar. Obrigado, vamos fazer as pazes. E a Bíblia diz que Isaac sim aceita aquela proposta. Ele convida Abimeleque juntamente com o seu oficial, fazem um banquete, oferecem a Abimeleque, eles se alimentam, fazem acordo entre eles, e Abimeleque vai embora. Quando Abimeleque vai saindo, a Bíblia diz que os pastores de Isaac chegam: Senhor, nós abrimos um poço e agora
não possível. Glória a Deus. Esse texto vem de encontro ao nosso coração. Porque vira e mexe nós entramos em discursos bobos e saímos como se fosse nada. Mas o Senhor nos convida a meditar em tudo que está acontecendo conosco, em tudo que está acontecendo à nossa volta. Não é qualquer coisa, tem um sentido, tem um propósito. Possamos nessa noite, Senhor Jesus, abrir os nossos entendimentos e o nosso coração para ouvir a voz do Senhor falando conosco, para que haja mudança em nós, para que haja inclusive salvação. Em nome de Jesus. Quero voltar para João 4.
só. Aleluia, Jesus, o nome do Senhor. Vou voltar um pouquinho atrás, porque antes dos discípulos chegarem no poço, Jesus falava com a mulher samaritana, ela dizia assim, que os pais dela viviam uma discussão, ou, na verdade, os judeus samaritanos viviam uma discussão porque uns diziam que devia adorar naquele monte e outros diziam que devia adorar em Jerusalém. E a samaritana disse para Jesus: nós estamos esperando o Messias. Quando ele vier, ele nos anunciará todas essas coisas. Eles tinham uma briga, uns diziam que tinha que adorar lá, outros diziam que devia adorar aqui. Os samaritanos esperavam o Messias, eles esperavam Jesus. Jesus viria e anunciaria aonde devia adorar. Vou voltar aqui. 10 diz assim: Jesus respondeu a ela: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede dar de beber, tu lhes pediria, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos, seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará-se a nela uma fonte de água viva. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem preciso voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volte aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente, e dizem que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vive não é teu marido. Quanto a isso falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram sobre este monte, mas vós, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ao Pai. Vós adorais porque não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo isso. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo sou o Messias. Eu já expliquei aqui que algo viva na cabeça daquela mulher era aquela passagem de Gênesis 26, sobre o poço que Jacó deixou para se utilizar. Mas Jesus segue conversando com ela, e Jesus vai falar sobre a briga deles. Ela diz: mas é aqui que nós devemos adorar ou
clamar pela presença de Deus, você o adorará. E eu sou o Messias a quem tu esperas. Aí ela olha para Jesus e diz assim: mestre, eu vejo que tu és profeta, porque tu falou tudo sobre a minha vida. Aí eu quero voltar quando eu tentei explicar que alguns acham que aquela mulher era uma prostituta, porque ela já havia casado 5 vezes, Jesus revelou a vida dela. E agora estava no 6º homem, e Jesus disse que aquele também não pertencia a ela. Essa mulher não era prostituta, tá, irmãos? Na verdade, alguns historiadores dizem que ela tinha uma deficiência, que ela se casava, e depois de um tempo os maridos a abandonavam, davam carta de divórcio. Ela tentava, casava de novo, e os maridos abandonavam, ela ficava de novo solteira. E aquela mulher seguiu assim por 5 casamentos. E agora ela está no relacionamento, ela decidiu que não vai casar mais, porque ela já sabe que não vai dar certo. Então, 5 foram dela, mas o que ela tem agora não é dela, não pertence. E por isso Jesus falou isso. Mas agora, você dissesse com verdade quando ela olha para Jesus, mestre, veja que é profeta, sabe sobre a minha vida. Vai lá, chama o seu marido e vem. Enquanto Jesus estava ali conversando, explicando para os discípulos, eu estou fazendo um pouco de confusão porque eu já trabalhei aqui. Aquela mulher desce, vai embora. E quando ele olha, ela não está mais ali. Só que aqui tem um versículo que ele é muito importante. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Mas há uma parte que é mais curioso. Jesus está procurando adoradores. Eu queria muito chegar aqui. Por isso que eu fiz todo esse retorno. Porque isso falou muito ao meu coração. Quantos e quantos templos abertos, mas Jesus está procurando adoradores. Quantos cultos, sábado, domingo, quantos congressos, mas Jesus está procurando adoradores. Jesus está à procura de adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque a adoração verdadeira, a adoração do Espírito, não é aquela adoração que quando o músico pede para levantar a mão, eu levanto. A adoração verdadeira e sincera não é aquela que quando o pastor diz para mim bater palma, eu bato, que quando toco os tambores eu me balanço. A adoração verdadeira não é aquela que passa pelos meus lábios, mas a adoração verdadeira é aquela que sai daqui, de dentro do nosso coração. Então não é o lugar, não é aqui, não é ali, mas é aonde você adora em espírito e em verdade. É onde o seu coração é derramado diante de Jesus com sinceridade. Aleluia. Glória a Deus. A hora vem e já chegou. Então nós temos a oportunidade. Se não estamos adorando da forma correta, é porque algo está errado e nós precisamos voltar. Aleluia. Jesus disse para aquela mulher: eu vim mudar a forma do culto, eu vim trazer um novo modelo do culto, eu vim estabelecer um novo modelo de culto. Aleluia, Jesus, que não depende do lugar. Aleluia, Jesus, que não depende de quem é. Aleluia, Deus, que não depende de quem vai pregar, que não depende de quem vai cantar, que não depende de quem foi convidado. Eu agora estabeleço um novo modelo de culto para este povo, aonde eles adoram em espírito e verdade. Chegou a hora de deixar, aleluia, Jesus, esse tempo que nós temos de tão precioso, irmãos, escapar, meu Deus, com cultos que não adoram a Deus. Nós precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque o Ronaldo já disse, não é a forma que eu falo, é como eu falo. Aleluia. Não é a forma como eu oro, não é a forma que eu oro, é a forma como eu oro, é como eu falo, é como o
procura verdadeiros adoradores que adoraram ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. A mulher sai correndo, ela ouve essas palavras de Jesus, ela sai correndo, desce lá na cidade, começa a bater de aldeia em aldeia. Aquela mulher que veio buscar algo ao meio-dia, porque eu acredito que ela não queria se encontrar com as outras, porque tem um título de adulta, de mulher que já teve 5 maridos. Não sei como, irmãos. Infelizmente não é. Para a sociedade não é. Eu já ouvi um ditado, me diz que quem tu ama, o direito que tu és, ninguém quer andar com quem tem fama. O costume do povo que pegava algo em fonte, que pegava algo longe de casa, era sair bem cedinho, porque o sol esquentava muito. Mas aquela mulher sai meio-dia, porque eu acredito que era mais confortável para ela sair meio-dia para buscar água, porque senão ela não precisava encontrar ninguém, nem ouvir, nem curtir a respeito da sua vida. Porque às vezes, irmãos, nosso coração guarda muitas dores, muitas coisas que só nós sabemos. Mas Deus, o Senhor dos Senhores, Jesus, o Salvador, já havia tido um propósito de um encontro com aquela mulher por quem Ele desejava salvar, e que através da vida dela, todo aquele povo também seria salvo. Eu quero dizer para você, não importa a condição, o que fizemos até aqui, o importa é o que Deus quer fazer conosco a partir de aqui. Aleluia. Glória a Deus. Está na hora de nós deixarmos tudo o que se passou para trás, todo o ressentimento para trás, para viver uma vida com Deus. Aquela mulher desce da cidade e sai batendo de aldeia em aldeia, uma pessoa que não queria ser vista por ninguém, e não quer ouvir aquela coração do Espírito, sai de porta em porta agora batendo, dizendo: eu vi um homem, venham ver, alguém que sabe tudo sobre a minha vida, que contou tudo sobre a minha vida. Será que não será esse o Messias a quem nós esperamos, o Cristo, o Filho de Deus? Mas é incrível, irmãos, quando a palavra de Deus vem ao encontro do nosso coração, porque o povo que ouviu aquela mulher pregar não se hesitou, eles levantou do seu lugar e seguiu ela para ouvir a pregação de Jesus. A Bíblia diz que eles creram nela. Alguém descredibilizado, alguém que aparentemente não vale nada para a sociedade, agora está tendo credibilidade de pregar a palavra de Deus e anunciar para a cidade. Deus nos convidou para deixar para trás tudo aquilo que nos impede. Aleluia, Jesus. Ela veio subindo. Eu quero ler um versículo aqui. Versículo 27. A Bíblia diz que a mulher desce, e nesse ponto, quando Jesus acaba de falar com os discípulos, percebe que ela não está. Neste ponto chegamos. A mulher então deixou o cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, mas Jesus lhe disse: tem uma comida, tem um alimento para comer, e vós não conhecem. Então os discípulos disseram aos outros: será que alguém teria trazido comida para comer? Explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós, versículo 36. Jesus deixa claro para os discípulos que ele não veio apenas para comer, para beber, para ser servido, mas ele veio para fazer a vontade do seu Pai. E ele diz assim: não dizeis vós ainda que há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo: erguei os olhos e vide os campos, pois já estão brancos, prontos para a colheita. Aquele que seca recebe o seu galardão e colhe fruto para a vida eterna,
começarem a colher, porque os campos já estão brancos. E eu entendi que quando Jesus pede para levantar os olhos e verem os campos que já estão brancos, a Bíblia diz que nessa hora vai chegando o samaritano, juntamente com a mulher samaritana, para conhecer Jesus e para ver Jesus e para receber a palavra de Jesus. Os campos já estão brancos, os homens estão com sede da palavra de Deus e nós precisamos anunciar a palavra de Deus. E creia que a hora chegou. Aleluia, Jesus, quando os discípulos olham e vê aquela multidão de gente chegando para receber a palavra de Deus, eles vão entender o que são campos brancos, o que é colheita, o que é semear, o que é colher, o que é fazer a vontade do meu Pai, o que é obedecer, o que é o propósito, o porquê que Jesus nos chamou. Vai além do culto, irmãos, vai além da vida da igreja. Aleluia, Jesus, vai além de nossas festas, vai além das nossas celebrações. Fazer a vontade de Deus vai além de todas essas coisas que nós temos feito até hoje. O Senhor nos chama, aleluia, Jesus, para um propósito muito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Versículo 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara a ele e disse tudo quanto tem feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiu em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos temos. Então disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A fonte certa, a ordem certa, o milagre certo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem não queria nem ouvir falar de judeus, agora recebe o judeu, crer que ele é o Salvador do mundo, que ele é o Messias, quem eles esperavam. Pediu para que Jesus ficasse mais 2 dias na cidade, e Jesus falou, e Jesus ficou. E depois, Jesus vai embora. Depois de 2 dias, mas aquela cidade foi salva. Eu quero dizer nessa noite que vidas nos esperam, e nada pode nos separar. Nada pode nos atrapalhar de cumprir o propósito de Deus, chamado de Deus. Jesus estava em missão e ele não podia perder tempo com brigas, com rixas, com desentendimentos. Ele veio fazer a vontade do seu Pai. E a vontade do seu Pai é que os homens sejam salvos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Adorar ao Pai em espírito e em verdade. Com certeza, como alguém que sabe o que está fazendo, como alguém que sabe o que diz, como alguém que anda com quem é. Jesus disse: eu sou. Sou eu que falo contigo, eu sou quem tu espera. Eu quero agradecer essa oportunidade, crendo que mesmo com todas as minhas dificuldades, o Senhor falou para essa noite, mais uma vez nessa noite. O Senhor veio falou no coração. Que Deus continue nos abençoando, nos dando graça, força, sabedoria, permanência, obediência. Em tudo nós vamos fazer para Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém, amados.
Que Deus abençoe a vida da nossa irmã Luísa, do Senhor, esta palavra. Que o Senhor continue utilizando a serva, a Paula, que eu já utilizo. Queridos, na próxima terça-feira nós teremos oração. E se o Jesus não voltar, nós vamos estar orando. Se ele voltar, nós vamos falar na glória. Porque essa é a nossa posição de fé. Deus, nos nossos corações, estamos percebendo. Põe a mão sobre o seu coração e nós já estamos orando, finalizando este culto para a glória de Deus. Só um recadinho para os irmãos. O presbítero Paulo não está conosco nessa noite. E o presbítero Fábio, devido à licença que eles pediram, acredito que é uma organização da família. Então, por esse motivo, eles não estão. Oremos ao Senhor, querido e eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós entendemos a tua palavra, compreendemos ela e estamos, ó Deus, neste momento, nos dirigindo para os nossos lares. Eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que foi exposto nesta noite, Pai, o teu Espírito possa nos dar capacidade, sabedoria, autoridade, para trazermos para a prática o ensinamento da tua palavra que tivemos nessa noite. Permita, Senhor, que possamos ter uma semana maravilhosa e abençoada. Pai, permita que possamos cultivar os nossos lares debaixo das tuas mãos. Livra-nos, ó Deus, de todo embaraço, de todo laço, Senhor, maligno, de toda armadilha contra a vida, Senhor, da tua igreja. Papai, que essa semana seja uma semana de conquista. Pai, que nós possamos ganhar almas para Ti, fazer discípulos, que possamos, ó Deus, ó Pai, levar-nos a Tua palavra, aqueles que ainda não compreenderam, aqueles que ainda não conheceram, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de te conhecer, não apenas pela Tua palavra, mas também, Senhor, de contigo andar. Nos permita, Senhor, nessa noite sairmos daqui agraciados e abençoados. E como ministro da tua palavra, eu abençoo a tua igreja, abençoo os teus filhos, as tuas filhas. É no nome santo e poderoso de Jesus que assim nós oramos e te agradecemos para a tua como por essa hora estamos interpretando com sua pastora. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces comunhões do Espírito Santo de Deus seja repousado sobre toda a igreja, hoje e para todos sempre, em uma só voz. Amém! Se Deus é por nós, a vitória é nossa. Deus abençoe a vida da igreja. Assim está a glória do nosso Deus. E façamos da palavra de Deus em qualquer circunstância da sua vida.